Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à jornada do webinar da Hexagon. Eu sou a Cláudia e ao longo dessa semana nós veremos todas as tardes por aqui. Hoje o nosso tema é monitoramento completo das atividades, operadores e equipamentos aplicado à operação sucroenergética. Já agradeço a presença e a contribuição e participação de todos. Esperamos que seja um bate-papo bastante proveitoso. Fique à vontade para deixar suas dúvidas, perguntas nos comentários, só peço para se identificar, por favor. E mais tarde eu volto para ler algumas perguntas, ok? Bom, vamos iniciar? Eu vou chamar o Rafael. Rafael Borelli, ele é gerente comercial de soluções corporativas da Hexagon, especializado nas operações sucroenergéticas. Rafael, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos nessa tarde, né, para a gente bater um papo, para vocês conhecerem mais profundamente a nossa tecnologia, voltado para o monitoramento, workflows e alertas das atividades em campo, tá bom? Eu vou dar início aqui à apresentação, tá? Como a Cláudia disse, pode deixar as suas perguntas, que no final da live a gente volta para responder todas que forem necessárias, tá bom? Bom, falar um pouco da Hexagon, né? Hoje a Hexagon é uma empresa de tecnologia voltada para a transformação digital, onde a gente consegue fazer essa transformação utilizando as nossas funcionalidades, as nossas soluções, né? Então, hoje a Hexagon, ela faz parte desse processo, onde a gente consegue determinar a transformação utilizando tanto o hardware quanto o software, certo? Aqui, nesse slide, nós temos aí os 5 pontos, né, que a Hexagon tem como visão para a realização dessa parceria na transformação digital, né? Presença global, ou seja, a Hexagon é uma empresa multinacional com diversas tecnologias voltadas para os diversos segmentos. O outro ponto, temos a solução completa, né, ou seja, é a solução que engloba todo o processo agrícola, desde o planejamento até execuções dentro de campo, tá? Somos uma empresa inovadora, ou seja, uma empresa de tecnologia, ela sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar buscando melhoria dentro do processo, né, das suas tecnologias. Temos a expertise, né, ou seja, a gente tem muitos e muitos anos de mercado, onde a gente consegue atender diversas soluções para diversos segmentos dentro da agricultura. O último ponto, somos financeiramente consolidados, ou seja, um parceiro que vai trazer uma solidez, né, financeira para toda essa parceria ao longo de todo o período de contrato, correto? Então, como eu disse, a Hexagon, né, trazendo a realidade, né, digital de uma forma inteligente, de forma otimizada e de forma sincronizada. Então, agora, nos próximos slides, a gente vai entrar na parte da solução de monitoramento e telemetria, e nesse primeiro momento eu gostaria de inserir, né, aonde se origina todas as informações, ou seja, nós vamos debater aqui todas as questões de hardware, né, dos computadores de bordo que são instalados nas máquinas. Quais são os desafios para isso, né? Aproveitando a capacidade produtiva da empresa, né, aumentando o tempo produtivo das máquinas que estão no campo, sincronizando as atividades de preparo, plantio, colheita e cultivo, né, esse é o principal foco, gestão contínua do monitoramento em campo e reduzir o custo total por meio de maximização dos recursos, ou seja, tirar maior proveito do parque existente hoje em campo, tá? Então, esse é o desafio do monitoramento e telemetria e da Hexagon que a gente coloca no mercado, né, para essas novas parcerias. Bom, no monitoramento de máquinas, né, a gente tem um fluxo onde origina-se essas configurações, ou seja, temos aí todas as configurações existentes em cloud, né, onde a gente faz todos os cadastros, fazemos toda a preparação deste ambiente, para que, na sequência, essas configurações sejam enviadas
de forma automática para dentro do computador de bordo. Ou seja, não tendo a necessidade de ter que ir até computador de bordo por bordo para colocar essas configurações. Então, a nossa tecnologia permite essa transmissão de forma automática. Dessas configurações são originadas no escritório. Tá? Após essa configuração, são coletadas as informações, né, dos apontamentos produtivos e improdutivos e devolvida para a nuvem. Para quê? Para que a gente consiga tirar relatórios, fazer consultas, ou seja, analisar todas as informações que existem dentro da operação em campo. Tá? Quais são as características, né, desse módulo? Ou seja, nós partimos do princípio de que temos que analisar, temos que capturar as informações através de sensores, através de informações da máquina, ou seja, utilizando a rede CAN, quando disponível no equipamento. Quando essa informação não está disponível na rede CAN, nós temos uma solução que captura essas informações de forma paralela, né? Ou seja, nós colocamos sensores pontuais na máquina para a gente coletar essas informações. Monitoramos tempos produtivos e improdutivos, né? Temos aí um ponto importante que eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas é a automação via workflow das atividades, ou seja, nós conseguimos transitar entre as atividades produtivas de forma automática, facilitando os operadores, né, o manuseio dos operadores em campo, correto? Permite os alarmes configuráveis, que nós vamos conversar sobre isso também, ou seja, são informações totalmente parametrizadas para cada tipo de operação, para cada cliente e para cada tipo de máquina, ou seja, essas informações são todas configuráveis e parametrizadas para cada necessidade. Integrado ao Display TI7, né, que é o nosso computador de bordo, existente hoje dentro da solução Agron, e também possui um módulo adicional, que seria o acesso remoto, né? E isso facilita muito a ida de um técnico até o campo, ou seja, nós conseguimos minimizar uma ida desnecessária do técnico até o campo. Às vezes, por um suporte, por uma triagem do problema, a gente já consegue antecipar esse atendimento de uma forma bem rápida e reduzindo os custos também de deslocamento com esses técnicos. Tá? Aqui é um exemplo da nossa tecnologia, ou seja, aqui são bases de alguns sensores que nós temos, RPM, corte de base, pressão de corte de base, elevador, ou seja, nós conseguimos sensoriar a máquina, como eu disse anteriormente, para que depois nós conseguimos trabalhar essas informações de forma o quê? De forma disponibilizando essas informações na nossa nuvem e trabalhando todas essas informações de forma automática, utilizando o workflow. Tá? O que é o workflow? O workflow, ele parâmetros lógicos que nós configuramos dentro da nossa solução, correto? Como vocês podem analisar. Então, nós colocamos aí regras lógicas dentro das atividades, né, dentro dos sensores, para que nessa sequência a gente consiga fazer o quê? Capturar as informações produtivas. Né? E um ponto importante, como eu já disse, ela é totalmente configurável e parametrizada. O cliente pode fazer qualquer alteração nessas regras de workflow. Né? Então, ou seja, a gente tem essa modularidade aí para facilitar a vida do cliente e depender o quanto menos desse sentido da própria Hexagon. Tá? Aqui, nesse próximo slide, mostra o fluxo de trabalho, né? Ou seja, nós temos condições de fazer essas transições das atividades utilizando os sensores que estão configurados nas máquinas e utilizando todas as regras de workflow que foram desenhadas durante a implantação do projeto. Tá? Então, basicamente, seria esse o fluxo de uma configuração de transmissão, transição de apontamentos produtivos. Tá? Esse slide mostra a tela, né, totalmente configurado já para uma atividade. Então, ali embaixo, nós estamos identificando algumas configurações de sensores.
que podemos personalizar isso daí por atividade, por operação, por operador, ou seja, então a tela do computador de bordo a gente parametriza também conforme a necessidade da operação e dos operadores. Tá? A configuração de alarmes, né? Da mesma forma que nós desenhamos o workflow, nós desenhamos configurações de alarmes, ou seja, eu quero configurar um alarme, por exemplo, motor ocioso, né? Quais são os parâmetros que eu preciso identificar através dos meus sensores que vão caracterizar que o motor da máquina está ocioso? Qual parâmetro eu vou utilizar para colocar determinados pontos dentro da minha fazenda, dentro das minhas estradas, com excesso de velocidade? Ou seja, é através dessa tela que a gente consegue parametrizar e configurar essas informações. Certo? Falamos até o momento do hardware, né? Ou seja, aonde originam-se as informações, e agora eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma, a nossa sala de controle, né? Onde essas informações são consolidadas, são todas armazenadas, e através dessa sala de controle é o que nós vamos disponibilizar as informações para as tomadas de decisões. Tá? Então, quais são os desafios aqui, né? Então, os desafios é controlar as atividades em campo, né, segundo as metas planejadas, e armazenar todos os dados históricos de monitoramento e telemetria. Para quê? Para que eu consiga fazer esse acompanhamento, consiga fazer essa gestão em cima dessas informações. Né? Então, basicamente, o fluxo seria esse, né? As informações saem do computador de bordo, sobe para a nuvem, da nuvem a gente trabalha dentro das diversas salas de controles que nós temos para cada tipo de operação, e aí a gente faz toda a gestão dessas informações para cada tipo de operação. E um ponto importante também é onde a gente consegue colocar as metas estipuladas, né, para cada processo, as metas que eu tenho de plantio, as metas que eu tenho de preparo, isso de forma semanal, né, para quê? Para que os gestores do COA, da CIA, a nomenclatura que vocês querem dar, consiga fazer essa gestão e esse acompanhamento operacional. Tá? Então, esse é um ponto importante também, e nós conseguimos imputar essas informações dentro da nossa sala de controle. Resultado, né? O que nós temos de resultado? Emissão de notificações de alertas, ou seja, como eu disse, nós parametrizamos essas informações e elas são notificadas dentro da sala de controle para uma tomada de decisão ativa, né? Então, o usuário da solução, ele já vai ter essa informação na frente dele ali para tomada de decisão rápida e já correção da operação, né? Rastreamento das horas trabalhadas, ou seja, todos os apontamentos originados lá via workflow, né? Os apontamentos produtivos. Baseado nessa regra que não temos intervenção manual, nós vamos ter uma qualidade muito maior em cima dessas informações. Geração de relatórios de tempo de operação, índice de produtividade e rendimento por máquina. Também são todos originados ali dos dados do monitoramento capturado no computador de bordo. Monitoramento remoto, em tempo real de todas as atividades executadas no campo, ou seja, nós conseguimos ter esse ponto, né, para tomar decisão rápida e ter uma gestão ativa, né, para que a gente não fique olhando mais no retrovisor, né, de informações que já se foram, que não tem mais como recuperar. Então, a nossa solução permite esse tipo de ação. Acompanhamento constante entre atividades planejadas e realizadas. Como eu disse, conseguimos colocar metas, estipular as informações para que eu consiga analisar, comparado, planejado, realizado, planejado, projetado e assim por diante. Tá? E o aumento da eficiência e sincronização de todas as operações, ou seja, de uma forma que nós conseguimos unificar essas informações dentro de uma única base de dados, para quê? Para facilitar a vida do gestor que está na frente do computador, do tablet, do celular, para as tomadas de decisões muito mais rápido e muito mais efetivo. Né? As premissas, né?
Implantação da central de operações agrícolas, né, permite aí uma operação 24/7, que é esse o principal ponto quando a gente coloca uma central de monitoramento. Conceito da gestão ativa, como eu disse, baseado em metas e indicadores, correto? Envio de mensagens eletrônicas para os gestores, membros da alta direção e assim por diante, para a gente o quê? Sinalizá-los, né, de que esteja ocorrendo alguma coisa em campo e eles já estejam cientes do que está ocorrendo, seja um problema ou seja um relatório de fechamento por turno e assim por diante, para eles conseguirem analisar essas informações de como foram e como estão a operação, a qualidade da operação em campo, tá? Integração de dados de monitoramento e telemetria com o sistema corporativo, ou seja, esse é um ponto muito importante também, por quê? Porque a informação, ela está dentro da nossa base de dados e a partir da nossa base de dados nós podemos fazer qualquer tipo de integração com sistemas legados para disponibilizá-los essas informações, tá? Então, esses 4 pontos aí que nós detectamos e colocamos como premissa aí da solução. Por fim, nós temos aqui as telas, né? Eu vou passar para vocês aqui as telas capturadas aí na nossa solução para vocês conhecerem em maiores detalhes tudo que nós falamos até agora, tá? Então, essa tela padrão, monitoramento básico, onde aparecem todas as informações de todos os equipamentos que estão configurados, tá? Do lado direito, nós temos as informações dos sensores, ou seja, todos aqueles sensores que nós capturamos lá em campo, nós disponibilizamos essas informações aqui para o cliente poder analisar uma situação. Quanto que está a minha pressão de parte de base nesse momento? Quanto que está a minha velocidade? Ou seja, para a pessoa, né, para o nosso cliente olhar essas informações e já ter ela na prontidão, ou seja, com uma informação bem rápida quanto a isso, tá? Os nossos tempos por atividade, ou seja, quanto tempo cada equipamento ficou dentro de cada uma das atividades, tá? Outro layout que nós temos também, separado por tipo de equipamento, né? Quanto tempo ficou determinado em cada atividade dentro da nossa solução. Relatórios gráficos, né? No caso aqui, o gráfico de pizza, onde a gente separa por tipo, né? Por grupo de atividades. Eu quero saber quanto tempo ficou como produtivo, quanto tempo ficou como auxiliar, quanto tempo ficou como perdida. Ou seja, nós fazemos o agrupamento e do lado direito a gente detalha quais são as atividades que estão dentro desse grupo, né? Então, nesse caso aqui, a lubrificação, reparo mecânico, preventiva, ou seja, nós conseguimos detalhar ponto a ponto aqui a quantidade de tempos, né, que ficaram dentro de cada atividade. Gestão por operador, né? Então, eu quero saber a situação do determinado operador, quanto tempo ele ficou como produtiva, quanto tempo ele ficou como auxiliar, ou seja, eu quero fazer um ranking de operadores. A solução hoje permite a gente conseguir, permite fazer esse tipo de análise para que a gestão consiga apurar, né, a acurácia de cada um dos operadores. Mais um exemplo aqui de operador, né? Outra parte gráfica, né, ou seja, com um outro layout, com mais informações. Então, assim, para cada configuração para cada configuração existente dentro da plataforma, nós determinamos aí esses gráficos, essas informações. Informação geográfica, ou seja, eu quero achar dentro do meu talhão, dentro da minha fazenda, onde encontra-se um determinado equipamento, né? Se eu clicar em cima do equipamento, eu vou ter maiores detalhes do que ele está fazendo, né? Para quê? Porque eu consiga ter mais informações ali de um determinado equipamento. Outros tipos de informações, ou seja, outros layouts de gráficos, né, que a gente consegue disponibilizar. Mas aqui gráfico de pizza, também mostrando cada um dessas atividades. Aqui, nesse slide, é um desenho de cercas eletrônicas, né, que nós conseguimos configurar essas cercas eletrônicas para nos auxiliar, para nos ajudar no monitoramento, né, de identificação de pontos
estratégicos ali dentro da fazenda, dentro do trajeto, até mesmo dentro da usina, onde que, a partir do momento que os equipamentos entram dentro dessa cerca, alguma ação será feita, ou ele vai mudar a atividade dele de forma automática, né? Então, ele já vai conseguir identificar que ele chegou a um determinado ponto que foi pré-configurado dentro da nossa solução. Área trabalhada, né? É um outro relatório que nós disponibilizamos para que o usuário consiga enxergar o que ele deixou para trás, ou seja, o que ele deixou de fazer, né, em determinados pontos do talhão. Então, é uma informação bem importante, né, nesse ponto, para os usuários saberem que realmente ele deixou algo, deixou de passar ou deixou de atender um determinado ponto dentro do talhão. Ou seja, até ali nós falamos do monitoramento básico, né, onde nós temos aí agora as outras salas de controle específico para cada um dos processos. Neste primeiro momento, nós vamos falar da sala de controle de colheita, tá, onde envolve todo o processo de colheita, caminhões, colhedoras e tratores transbordos, tá? Qual que é a lógica, né? O que a gente disponibiliza dessas informações? Como eu disse, monitoramento online das operações executadas, colhedoras, carregadoras, tratores transbordos e caminhões, gestão ativa do ciclo de transporte da matéria-prima, tá? Ou seja, nós conseguimos identificar os caminhões que estão abastecendo a indústria, no trajeto carregado, no trajeto vazio e também no ponto de carregamento, né? O aumento do rendimento das frentes de corte, ou seja, com essa gestão ativa, a gente consegue identificar os pontos onde estão ocorrendo gargalos, né? Redução de tempo de fila, né? Então, com base nessa solução, nós conseguimos fazer essa otimização no tempo de fila. Redução de paradas de manutenção, né? A partir do princípio que eu começo a olhar mais precisamente cada tipo de equipamento, eu consigo programar realizações preventivas para que não ocorra muita parada corretiva, né? Dificultando, diminuindo o nosso aproveitamento operacional. E também disponibilizando relatórios, consultas de acompanhamento de todos esses históricos aí de atividades. Bom, aqui a tela principal do nosso dash de colheita, tá, onde determinamos as atividades, né, distribuímos aí separados por frente de corte. Então, cada frente de corte terá um quadrante dentro dessa tela, onde eles vão conseguir identificar, né, os status de cada um dos seus equipamentos. Aqui na tela na parte superior é um resumo, tá, do que a gente tem, do momento atual que se encontra, tá? Aqui é com mais foco maior aqui na tela, né? Então, assim, na parte superior nós conseguimos disponibilizar essas informações, tá? Aqui é o resumo por frente que eu comentei. Então, temos aí toda a separação, toda a organização dos equipamentos que estão nas suas determinadas frentes. Viagens e andamento, né? Todo o ciclo logístico, eu consigo identificar que para cada caminhão, em qual local ele está, né? Em qual ciclo do evento ele está. Por exemplo, aqui nós temos vazio, frente, chegada na lavoura, saída da lavoura, ou seja, todo esse controle operacional do ciclo logístico, né? Aqui é um exemplo de rota, né? Que nós conseguimos enviar a rota do caminhão, ou seja, quando o caminhão para na balança, né, através do nosso módulo de otimização logística, a partir da tomada de decisão desse módulo, né, desse caminhão, para qual destino, para qual frente ele vai, nós conseguimos incorporar a rota de trajeto dentro do computador de bordo que está ali aguardando o início da viagem, e um output, né, a sala de controle será... teremos um monitoramento dessa forma, ou seja, todo o caminho, o trajeto que o caminhão deverá percorrer até chegar ao seu destino, que é a frente de carregamento, tá? E aqui algumas informações, né? T1 é o ciclo de ida, T2 é o carregamento, T3 é o ciclo de volta e o T4 é o ciclo dentro da usina. Então, por isso que, como eu comentei com vocês, nós conseguimos quebrar esses ciclos, né,
E disponibilizar informações de tempos para cada um desses ciclos. Tá? Uma outra visualização. Eu quero puxar o histórico. Quais são as minhas viagens realizadas, né? Então, eu tenho condições de fazer isso dentro da solução também. Aqui é uma outra forma de visualização, né? Onde a gente consegue visualizar de forma diferentes, né? De mapas o trajeto que o caminhão percorreu. Aqui, uma listagem por tipo de equipamento, ou seja, nós queremos ver a colhedora, né? Nesse caso aqui, quanto tempo ela ficou numa determinada atividade, ou seja, é através dessa sala de controle que nós conseguimos disponibilizar essas informações totalmente voltadas para a colheita. Voltando aqui também, as cercas eletrônicas, né? Então, não é só naquele módulo que a gente consegue configurar, ou seja, a gente configura em todos os módulos da nossa plataforma as cercas eletrônicas para nos auxiliar, para nos ajudar, conforme mencionado anteriormente. A sala de controle e preparo de solo, né? Então, nós temos uma lógica aqui, né? Toda a telemetria capturadas lá no computador de bordo, vai para a nossa sala de controle, né? Colocando os apontamentos de telemetria, os apontamentos produtivos e improdutivos, né? Podemos configurar aí as metas, como eu disse anteriormente, e acompanhar todo o planejado realizado. Tá? O que nós temos dentro da sala do preparo? Né? Fornece status diário completo das máquinas, com total de áreas executadas, horas trabalhadas, velocidade média e percentual de disponibilidade. Outro ponto, emite alarmes e notificações, baseados naquelas regras que nós criamos anteriormente. Possibilita o comparativo da meta diária versus a posição atual ou total, ou seja, o que nós temos projetado até o momento. Né? Integração com o modo complementar de cálculo de área. Como eu disse, aquele mapa de área trabalhada, ele pode ser utilizado nessa sala de controle de preparo de solo, né? Para que os gestores consigam analisar o que foi realmente trabalhado como produtivo. Aqui a sala, né, o dash principal da nossa sala de controle do preparo, onde nós temos várias informações, né, separadas aí, configuradas no layout dentro da tela. Nós vamos entrar nos detalhes aqui. Então, assim, aqui com maiores informações, ou seja, quanto tempo minha máquina ficou disponível, qual que era a minha velocidade, qual que era a minha produção, ou seja, todas as informações pertinentes à operação de preparo de solo. Mais informações detalhadas, ou seja, eu consigo olhar para cada uma das minhas frentes de preparo de solo, qual que é a minha fazenda que eu estou naquele momento, se a minha máquina está online, se a minha máquina está offline, qual atividade que ele está naquele momento. Né? Então, temos como disponibilizar essas informações aqui no preparo de solo. E, por último, aqui, a parte inferior da tela, onde vai mostrar a minha efetividade do turno, quais são as minhas atividades, né, que eu executei dentro desse período, ou seja, um resumo do que está ocorrendo lá no campo. Aqui nós trazemos a parte de planejamento, né, das ordens de serviço. Então, eu consigo imputar essas informações e, através dessa tela aqui, é onde nós vamos fazer o acompanhamento do planejado realizado e projetado também. Então, todas essas informações consolidadas em um único local para facilitar a gestão ativa, facilitar a análise dos dados dos nossos clientes. Sala de controle do plantio, né, onde nós vamos determinar aqui esse controle, ou seja, a gente parte do princípio do ciclo logístico da muda, né, eu tenho informações da minha colhedora que está colhendo a muda, do meu caminhão ou do meu trator que está transitando com a minha muda até a minha plantadora e fechando esse ciclo com o deslocamento vazio para reabastecimento de muda. Então, esse é o principal ponto aqui da nossa sala de controle de plantio, onde também temos aí toda a questão das configurações de ordem de serviço com metas, né? Como a gente bem sabe, todo mundo assim trabalha com
esses indicadores, e a solução está aqui para mostrar e disponibilizar as informações. Então, possui um dash de controle central e organizado, por frente de trabalho, acompanha o ciclo de corte, do transporte e plantio de mudas de cada uma das frentes, fornece o mapa de equipamentos com status atual, meta planejada, total realizado, ocorrências de paradas também, possibilita o comparativo de meta, né? Meta planejada, meta realizada e meta prevista para cada turno, para cada frente de trabalho. Aqui alguns exemplos, né, que a gente consegue configurar essas informações e disponibilizá-la para tomadas de decisões. Um outro layout, esse aqui é a tela toda, onde na parte superior nós temos o ciclo logístico, na parte intermediária nós temos as informações de cada uma das máquinas que fazem parte do plantio, né, dos meus tratores, das minhas plantadoras, ou dos meus caminhões, né, a gente detalha esse tipo de informação. E, por último, a georreferenciamento das máquinas em campo. Aqui, o ciclo logístico, né, onde eu tenho cada um dos meus equipamentos fazendo parte dentro de cada ponto. E aqui, nesse sentido, o acesso remoto, tá? Onde nós temos aqui, como eu disse anteriormente, toda a parametrização aí de acessar, né, os computadores de bordo que estão nas máquinas, para facilitar essa triagem, essa assistência técnica que muitas vezes podem ser desnecessárias, utilizando um módulo como esse, pode diminuir e reduzir muito o custo de deslocamento aí. Se a gente pegar durante toda a safra que o técnico tem que se deslocar até a máquina, bastante tempo e gera muito custo para os nossos clientes. E aí a Hexagon disponibilizou essa funcionalidade para minimizar e facilitar a vida dos nossos clientes e dos usuários da nossa solução. O que nós temos? Permite monitorar a máquina à distância, né? Garante o atendimento rápido e eficaz, concede o controle ao display para a rápida assistência, como eu mencionei, aceita diferentes conexões, então temos Wi-Fi, 4G, 3G e assim por diante, permite a equipe técnica visualizar a tela e também controlar o display, ou seja, ele tem intervenção direto no display para fazer qualquer tipo de ajuste e suporte online. Benefícios, né? Agilidade no atendimento, redução de gasto com assistência, controles dos displays de forma remota e melhor controle das atividades. Então, a gente caracteriza como benefício esse módulo de acesso remoto. Aqui é só um exemplo, né, de como funcionaria. Então, eu estou lá conectado no display, aonde eu consigo manusear a tela lá no campo. Integração de dados, né? Até comentei anteriormente, mas gostaria de explanar aqui para vocês o nosso fluxo, né? Ou seja, hoje a Hexagon ela tem métodos, né, de integrações entre bases de dados. Nosso cliente pode precisar de uma integração via cloud, ou seja, do nosso cloud para o cloud do cliente. Nós temos condições de fazer isso. E também temos as bases on-premise, ou seja, as bases locais, onde a gente desenvolve essas interfaces de integrações para disponibilizar os dados aonde for necessário. Por isso que eu trouxe aqui para vocês todos os nossos mecanismos de integração, para deixar bem claro que nós integramos com qualquer software, onde quer que ele esteja. Tá? Aí eu trouxe mais um ponto aqui, né? O que vem por aí, né? As novas funcionalidades. Então, ao longo do tempo aqui, nós vamos disponibilizar mapa de produtividade, né? Baseado aí nas informações de campo, perfil de operação utilizando inteligência artificial, tá? Checklist de manutenção, é um ponto bastante interessante, né? Porque o computador de bordo virou também um auxílio, né, para as pessoas da automotiva. Então, nós estamos desenvolvendo aqui esse checklist
que permite fazer todas as configurações, permite cadastrar baseado na necessidade do cliente. Tá? E, por último, aqui, a gestão de solicitações, né, que é onde envolve também os nossos equipamentos de apoio. Ou seja, se nesse momento eu estou precisando ou vou precisar de um comboio, ou de um prancha, ou de um MOOC, eu vou conseguir fazer essas solicitações através da nossa solução. Tá? Então, trouxe aqui esses 4 pontos aí de novas funcionalidades que nós vamos estar disponibilizando para vocês. Tá? Bom, acho que é isso. Aqui estão todos os nossos contatos nas mídias sociais. Então, fiquem à vontade para acessá-las, nos seguir, né, para estar acompanhando aí todas as nossas tecnologias, as nossas soluções para o mercado. Bom? Muito bom, Rafael. Parabéns. Ótima apresentação. Legal. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou ler algumas. O pessoal que ainda tiver dúvida pode ir mandando, que a gente está lendo. E caso a gente não consiga responder todas elas hoje, a gente entra em contato posteriormente pelo sua identificação aí no comentário para te responder, tá bom? Bom, a primeira pergunta, vamos lá, gostaria de saber um pouco mais a respeito da transição de dados entre máquinas. Como é realizado ou como é feita a comunicação entre os computadores de bordo? Boa pergunta, Cláudio. Hoje, a nossa solução permite, né, nossa tecnologia permite fazer o M2M dessas informações através do Wi-Fi, né, do meio de comunicação Wi-Fi, para que eles consigam transitar, né, informações entre elas e trazer a característica de cada tipo de máquina, né? Ou seja, eu consigo fazer um pareamento, como a gente fala, né, entre trator transbordo e colhedora, né, para que cada um deles eu identifique uma característica, ou seja, se eu estou pareado com uma colhedora, eu sei que eu estou colhendo cana, e o transbordo eu sei que eu estou carregando cana. Ótimo, legal. Mais uma pergunta chegou aqui. Gostaria de saber se o usuário consegue alterar as regras de workflow. Sim, sim, o usuário consegue, a solução permite isso, né, ter essa flexibilidade, visto que as operações em campo podem mudar, pode ocorrer algumas intervenções que necessitam dessa flexibilização, e hoje a solução consegue e permite isso, né, ou seja, deixando totalmente na mão do usuário, do cliente, né, para poder fazer essas alterações nas regras de workflow conforme a necessidade. Não, interessante. E bastante útil também, né? Com certeza. Mais uma pergunta. As rotas já estão sendo inseridas e utilizadas nos computadores de bordo? Sim, as rotas dos caminhões, né, já estão sendo inseridas, como eu comentei, na sala de controle de colheita, a partir do momento que o caminhão está dentro, aguardando um novo ciclo, aguardando uma nova viagem, há essa possibilidade da rota ser inserida no computador de bordo e tanto o motorista do caminhão quanto a sala de controle vão analisar as mesmas informações, ou seja, os tempos, o monitoramento da rota que está sendo trafegada naquele momento. Tá? E um ponto importante na rota é os alarmes, né? Por exemplo, podemos ter algumas situações que, para chegar na frente de colheita, corta por alguma vila, por algum local que tem que ter um limite de velocidade. Então, isso daí, a nossa tecnologia permite a gente inserir esses tipos de alarmes para que sejam acionados quando ocorrerem algumas interferências aí. Rafael, em algum momento, algum cliente já retornou quantos % de redução de custo ou ganho de produtividade eles conseguiram em função do uso dessa tecnologia? Olha, Cláudia, essa é uma pergunta assim que pode variar, né? Com certeza, e tem variações para cada cliente, para cada região, enfim. Mas tivemos, sim, alguns reportes desse tipo, né? Então, um dos KPIs que a gente busca aí, utilizando o monitoramento,
é aumento da produtividade da colhedora, né? Sem dúvida nenhuma, todo mundo quer aumentar a hora elevador, a hora de trabalho das colhedoras, e o monitoramento permite isso, né? A redução do motor ocioso, a partir do momento que eu tenho a tecnologia ali a nosso favor, né? Que está sendo monitorado, né? Mostrado ali para os gestores, nós conseguimos reduzir bastante esse tempo de motor ocioso, além de outros KPIs aí que permite, a tecnologia permite analisarmos. Tá? Legal. E a gente trabalha com bastante quantidade de dados, né? É um volume bastante significante. A gente consegue otimizar ou utilizar todos eles na gestão ou ainda tem potencial de melhorar, de aplicar em mais ferramentas, em mais KPIs? Olha, Cláudio, temos condições, sim, de analisar os dados que existentes hoje dentro da nossa base de dados, né? Isso muda, né, para cada tipo de equipamento, para cada operação, isso muda. E como nós temos aí um armazenamento muito grande, né, dessas informações, aí a gente está montando nosso Big Data, né, para que depois eu consiga analisar de alguma outra forma, utilizando inteligência artificial, utilizando BI, utilizando outras e diversas tecnologias, né? Então, a gente consegue, sim, trabalhar com personalizações para cada necessidade dos nossos clientes. Uhum. E sobre os displays? Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: se os displays são resistentes à nossa realidade no campo? São resistentes totalmente, né? Só para vocês terem uma ideia, o nosso computador de bordo ele é de alumínio fundido, né? Então ele é super resistente. Temos certificações contra água, poeira, etc. Né? E tem que ser um hardware robusto, né? Por quê? Porque a operação exige isso, né? Então, se a gente colocar um hardware fraco, o cliente vai ter problema, nós vamos ter bastante retrabalho, então o nosso hardware consegue sim aguentar, vamos dizer, a paulada mesmo, tá? Com certeza. Outra pergunta é se os checklists serão apontados na tela do computador. Isso, serão configuráveis, serão apontados na tela do computador de bordo, exatamente. Ainda sobre o embarcado, podemos agregar piloto automático na mesma solução? Sim, podemos agregar piloto automático e outras soluções também, né, como toda a parte de agricultura de precisão. Então, eu aproveito a oportunidade e na sexta-feira dessa semana nós estaremos discutindo agricultura de precisão. Né? Então, já estou fazendo o convite para todos para participar da nossa live, do nosso bate-papo. E voltando para a pergunta, sim, há a possibilidade de a gente colocar várias funcionalidades em um único display. Isso é um grande diferencial da Hexagon perante os nossos concorrentes no mercado. Legal. Rafael, como que os alarmes são identificados na sala de controle? Tá. Os alarmes são identificados na sala de controle na parte superior da nossa sala de gestão. Tá? Então, ele tem um alarme, né, vai ficar um sino ali, identificando a quantidade de alarmes que tem lá. Então, o operador da CIA, do COA, vai conseguir identificar através desse ponto que está disponível na nossa tela. E se ele tiver na tela de monitoramento, onde estão com todos os quadrantes lá dos equipamentos, vai aparecer o alarme para cada equipamento que estão sendo monitorados. Então, das duas formas, por equipamento individual e de uma forma de uma forma única na parte superior da nossa tela. Ótimo, legal. Mais uma pergunta: é possível desenvolver integração entre softwares? Sim, é o ponto que nós conversamos por último ali, é um dos últimos pontos. É exatamente esse a nossa ideia, a nossa postura, né? Um ponto importante os dados são do cliente, né? Os dados são nós só estamos apenas armazenando, né? E nada mais justo do que fazer toda essa integração, disponibilizar essas informações para outros softwares, né? Para que eles possam fazer todo o custo, levantamento de custo, fazer a integração com o sistema de oficina automotiva, enfim, nós conseguimos fazer integração com qualquer software existente hoje.
Ainda nessa parte de integração, mas falando também de hardware, tem uma pergunta aqui que vemos que há muitas soluções modularizadas no mercado e cada processo ou área das empresas consome essa tecnologia de um fornecedor. Conseguimos gerir essas informações de diversos boards, de diversos fornecedores dentro de uma sala de controle? Sim, é possível fazer isso, né? É um ponto bem colocado aí pelo nosso colega ou a nossa colega. Por quê? Porque hoje o mercado, né, tem muitos cenários parecidos como esse, né? Então, como eu disse, temos que estudar as possibilidades das integrações, tá? Mas temos como unificar dentro das salas da nossa solução diversos hardwares aí para diversas operações em campo. Tá? Aí esse é um pouco mais de detalhes, né, que nós precisamos estudar um pouco mais a fundo de como capturar essas informações, como coletar essas informações para trazer dentro da nossa base de dados. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, que é se o display for 67, ele é IPI 67. IP67, desculpa. Uhum. Sim, né? Sim, são. A certificação contra poeira, contra água, esse tipo de situações. Ótimo. Aqui tem uma outra pergunta mais voltada para as empresas florestais. A gente está gerando bastante dados, a Hexagon consegue trabalhar e gerar bastante informações desses dados, mas as empresas de cana, na sua sala de controle, ela já está preparada também para consumir esse número de informação? Ó, assim, a gente preparado, nós temos que fazer isso em conjunto, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que nós implantamos a solução, tem uma curva de maturidade da solução, né? Que isso é inevitável para qualquer implantação de tecnologia, né? Então, assim, conforme o avanço, né? A maturidade do nosso cliente avança, essas informações, com certeza, elas vão aumentando também, né? As necessidades, né? Então, por isso que eu disse lá no início da nossa apresentação, uma parceria, né? Então, acho que nós temos que desenvolver a parceria para que as duas pontas se unem, né? E disponibilize e traga o maior benefício da solução para os usuários. Ótimo. Uma outra pergunta. A gestão à vista nas usinas é uma necessidade real ou é um desejo dispensável? É uma necessidade real, né? Vamos pegar aí, olhando para a colheita, né? A colheita hoje, ela representa o maior custo agrícola aí, né? Então, se a gente ter essa gestão à vista, ativa, né? Se eu conseguir corrigir o mais rápido possível qualquer problema que esteja ocorrendo, eu vou perder menos dinheiro, né? Então, é uma necessidade mesmo que o setor tem e aí a nossa solução consegue atendê-los da melhor forma possível. Legal. Rafael, já vou encaminhando para a última pergunta para a gente já finalizando. Qual seria, na sua opinião, a tendência do setor quanto ao uso de dados e informação no processo produtivo e na era de digitalização? Olha, no meu ponto de vista, né, hoje com os computadores de bordo, como eu disse, nós estamos gerando muitos dados. Então, para você ter uma ideia, nós geramos um pacote de monitoramento a cada minuto, né, por máquina. Ou seja, se eu colocar isso dentro do ano, eu vou ter muitas informações, mas muitas, né? Então, com base nessas informações, é onde que nós estamos montando os Big Datas aí, né? E a partir desse Big Data é onde nós vamos começar a entrar com um ponto, com aquelas novas funcionalidades que eu disse, né, anteriormente. Então, assim, é começar a colocar modelo de inteligência artificial para fazer análise com maior precisão, com maior rapidez, disponibilizar as informações para o cliente, enfim. Então, assim, é uma realidade e nós estamos no caminho para levar essa transformação digital para os nossos clientes. Ótimo, excelente. Bom, Rafael, acho que foi muito boa a apresentação. Eu vou deixar para você finalizar, deixar um recadinho final aí para o pessoal, mas já deixo o meu muito obrigado e parabéns, foi muito bom.
Cláudia, eu que agradeço. Aproveito a oportunidade e agradeço a todos que estão presentes, que estiveram presentes. Espero que tenha, nesse bate-papo, né, dessa apresentação nossa, conseguimos levar para vocês um pouco mais da nossa solução, tirar algumas dúvidas, mostrar para todos como a Hexagon estamos inseridos no mercado, mostrando a nossa tecnologia, mostrando as nossas soluções. E fica aí o convite, na sexta-feira estaremos juntos aí discutindo sobre agricultura de precisão, tá? E espero contar com todos aí novamente. Um abraço, até mais. Obrigada, Rafael. Agradeço também a todos que participaram aqui, que ficou com a gente. E já deixo o convite que amanhã nós temos novamente, nesse mesmo horário, um encontro. E o tema de amanhã será sobre rastreabilidade de matéria-prima, com o Fábio Neumann, também da Hexagon Agriculture. Bom, pessoal, muito obrigada. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.